12:05 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na rádio oficial da Facita, que é a Pop FM. Hoje nós vivemos uma quinta-feira, o dia 10 de agosto de 2023. Nós vamos juntos até a 1. Você pode entrar em contato com a gente pelo zap exclusivo aqui da Pop FM em Itaquarituba, pelo zap exclusivo do Pop News Itaquarituba, que é o 998237378, 998237378. Nós temos também as nossas outras redes sociais, Instagram. Você entra lá, participa, você usa e abusa das redes sociais da Pop FM. Previsão do tempo. 12:06, vamos então com as informações aqui do Instituto Climatempo. Nesta quinta-feira em Itaquarituba nós temos o seguinte: sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, é o que está previsto. A probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura máxima hoje em Itaquarituba pode atingir os 31 graus. Para amanhã, a previsão é a seguinte: sol com algumas nuvens, não chove, mínima 17, máxima 32 graus. Destaques do dia. Conab diz que produção de grãos cresce 17,4% na safra 2022-2023. Estimativa é de mais de 320 milhões de toneladas. No estado de São Paulo, agora nós temos a proibição de venda de animais em pet shops. Isso foi aprovado. Em Brasília, manifestantes pedem a revogação do novo ensino médio. Nós teremos entrevista ao vivo também aqui no programa com o prefeito de Itaquarituba, Éder Miano. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:08, um forte abraço, uma excelente tarde para você mais uma vez. Daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista com o prefeito de Itaquarituba, Éder Miano, aqui no Pop News, a partir do 12:30. Muito bem, vamos com as primeiras informações. Vamos falar sobre produção de grãos. Conab diz que produção de grãos cresce 17,4% na safra 2022-2023. A estimativa para a produção de grãos na safra 2022-2023 é de 320 milhões e 100 mil toneladas. O montante, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, representa incremento de 17,4% e volume de 47 milhões e 400 mil toneladas a mais que o total colhido no ciclo passado. Em nota, a Conab destacou que o resultado é reflexo da combinação de ganhos de área e de produtividade das lavouras. A nota diz o seguinte, aspas: enquanto a área apresenta alta de 5% em relação à safra 2021-2022, chegando a 78 milhões e 300 mil hectares, a produtividade média registra elevação de 11,8%, saindo de mais de 3.600 quilos por hectare para 4.086. Com relação aqui ao milho, a colheita do milho, segundo a safra, segundo a companhia, segue avançando e ultrapassa 64,3% da área plantada. Se confirmado, o volume estimado para a segunda safra ultrapassa 100 milhões de toneladas, maior produção já registrada na série histórica. Para a terceira safra, embora existam registros de pontos de estiagem em Alagoas e no nordeste da Bahia, as chuvas regulares, de modo geral, favorecem o bom desenvolvimento das lavouras. A Conab diz que, com o bom desempenho, a colheita total do cereal está projetada em aproximadamente 130 milhões de toneladas, 16 milhões e 600 mil toneladas a mais do que na temporada passada. Com relação ao algodão, a Conab prevê uma produção de 7 milhões e 400 mil para o algodão em caroço, o equivalente a 3 milhões de toneladas de pluma. A colheita iniciada em junho fechou julho com cerca de 30%, um atraso em relação à safra anterior, quando atingia 49,3%.
Com relação ao algodão, deixa eu ver, falei do algodão, agora é o feijão. Já o feijão deve ter uma colheita 2,6% superior ao resultado obtido no ciclo 2021-2022, estimada em mais de 3 milhões de toneladas. Na terceira safra, as condições climáticas, segundo o levantamento, vêm favorecendo o desenvolvimento das lavouras, onde prevalecem os estágios de floração, enchimento de grãos e maturação. Agora vamos falar para você sobre a soja e o arroz. Produtos da safra de verão, soja e arroz têm produção estimada em 154 milhões e 600 mil toneladas e um pouco mais de 10 milhões de toneladas, respectivamente. No caso da oleaginosa, os destaques citados pelo balanço são Mato Grosso, maior produtor do grão no país, com 45 milhões e 600 mil toneladas, e Bahia, estado com a maior produtividade, mais de 4.020 quilos por hectare. Para o arroz, mesmo com o clima mais favorável, a redução observada na produção se deve ao plantio de área 8,5% inferior. Vamos agora falar para você sobre o trigo. Entre os produtos de inverno, o trigo registra crescimento na área plantada de 11,2%, chegando a 3 milhões e 400 mil hectares. Com isso, a produção está estimada em 10 milhões e 400 mil toneladas, volume semelhante ao obtido na safra anterior. 12:12, o prefeito Éder já está por aqui. Daqui a pouquinho, a partir do 12:30, nós vamos iniciar a nossa entrevista com ele. Agora nós temos informações da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente por aqui é o Renato Ribeiro. Em Brasília, manifestantes pedem a revogação do novo ensino médio. Manifestantes pediram a revogação do novo ensino médio respeito ao piso nacional do magistério nesta quarta-feira em Brasília. O ato nacional em defesa da educação pública aconteceu pela manhã no Ministério da Educação, com um abraço simbólico no prédio e a entrega de propostas ao MEC. À tarde, na Câmara dos Deputados, entregaram ao presidente Arthur Lira uma pauta de reivindicações. Participaram estudantes, professores, trabalhadores e gestores da educação, além de membros de movimento estudantil e sindicatos. A ideia é pressionar os poderes pela valorização da educação pública e principalmente mudanças no ensino médio. É o que explica o diretor da Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Jailson Alves dos Santos. A gente está pedindo pela revogação e já entregou, inclusive, um projeto para que o governo possa encampar, em que restabelece a carga horária, por exemplo, de 1.800 horas para 2.400 horas. A gente está pedindo a inclusão da carga horária das disciplinas, por exemplo, de Química, Física, Biologia e Matemática, que foram suprimidas a carga horária original de 3 ou 4 horas semanais para apenas 1 hora, e pedindo também a supressão dos itinerários formativos que eram muito livres. A gente está pedindo para a inclusão nos eixos, de ciências da natureza e ciências sociais. O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017 durante o governo do ex-presidente Michel Temer. A revogação tem sido um pedido recorrente de entidades do setor, especialistas em movimentos sociais. Para o Gabriel Henrique, aluno do 3º ano da Escola Estadual José Gomes Pimentel, em Buritis, Minas Gerais, é preciso mudar. A importância de revogar é que com esse novo ensino médio, a gente acabou tendo um não aprofundamento no conteúdo essencial que é estudado pra gente fazer por Enem. Por exemplo, a gente tá com menos aula de Química, Física e etc. E a gente tá com mais matérias que não agregam em nada no nosso conteúdo do Enem. É preciso mudar, sim. O governo pretende enviar até setembro ao Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a reforma do ensino médio. Por isso, o Ministério da Educação recebe até 21 de agosto contribuições para a versão final do relatório sobre a consulta pública do ensino médio. Depois de receber as propostas, o MEC vai avaliar o que pode ser enviado por projeto de lei ao Congresso Nacional ou ser editado por portaria. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. 12:15, vamos com mais informações para você que está acompanhando aqui o Pop News. Lembrando que daqui a pouquinho, ao 12:30, nós vamos ter entrevista com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. O prefeito já está por aqui, daqui a pouquinho nós vamos ouvi-lo aqui no programa. Mutirão para renegociar dívidas termina nesta sexta-feira. Brasileiros com contas atrasadas de qualquer natureza ou valor e independentemente da renda têm até esta sexta-feira, portanto até amanhã, para recorrer a órgãos de defesa do consumidor de estados e municípios a fim de negociar suas dívidas.
ordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e batizado de Renegocia. O mutirão nacional começou em 24 de julho e tem como objetivo auxiliar cidadãos em dificuldades financeiras antes que as dívidas superem suas capacidades de pagamento. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que um dos principais enfoques do mutirão é a prevenção do superendividamento, com a garantia do mínimo existencial. Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou o decreto que aumenta de R$ 303 para R$ 600 o valor do mínimo existencial, quantia de renda protegida por lei em casos de superendividamento. De acordo aqui com a pasta, o Renegocia é uma iniciativa que visa criar um ambiente favorável para que consumidores com dívidas em excesso possam renegociá-las de maneira acessível e buscar soluções para sair dessa situação. O mutirão não se limita apenas a dívidas bancárias, mas abrange também outros tipos de débito, como dívidas com o varejo. Estão excluídas das negociações dívidas com pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário. Atenção, vamos falar agora quem pode participar. Apesar de ter como foco principal a prevenção do superendividamento, qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar da ação. Não há limites nos valores das dívidas, nem de renda. Para participar, você faz o seguinte: para participar do mutirão, os consumidores interessados devem procurar os órgãos de defesa do consumidor, PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública e associações de defesa do consumidor mais próximos da sua localidade. É possível também utilizar o portal consumidor.gov.br para negociação das dívidas. 12:17. Vamos com mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente nesse instante é o Leandro Martins. No estado de São Paulo, existe a proibição de venda de animais em pet shops. Na verdade, isso foi aprovado. Então, vamos com as informações. A venda de animais em pet shops, demais comércios e por pessoas físicas está proibida no estado de São Paulo. É o que define um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa Paulista. O projeto cria também o SECA, Cadastro Estadual do Criador de Animal, para a fiscalização dos criadouros. Esses estabelecimentos terão que solicitar o cadastro para vender os animais. Já a adoção de animais continua liberada. O autor do projeto, deputado Rafael Saraiva, do União Brasil, justifica que a medida quer combater a exploração comercial, que causa sofrimento aos animais. Criando esse cadastro de criadores, a gente fecha o cerco contra canis clandestinos, a comercialização irregular, a gente faz com que o criador também tenha a responsabilidade sobre a venda desses animais. Não é o melhor dos mundos a venda dos animais, eles serem tratados ainda como objeto, mas é o início de uma política pública em prol dos animais no estado de São Paulo. Um dos critérios previstos no texto determina que os animais sejam mantidos em locais adequados a seu porte e ao espaço, conforme orientações do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eles não poderão, portanto, ficar expostos em vitrines fechadas ou sob condições de desconforto e estresse. Caso isso aconteça, os responsáveis estão sujeitos ao crime de maus tratos a animais. Tem mais, no caso de venda, os pets precisam ter um laudo atestando a boa condição de saúde. Cães e gatos só poderão ser entregues castrados, microchipados e vacinados. A multa para quem descumprir a lei será de cerca de R$20 mil. No caso de criadouro, o espaço poderá ter a licença suspensa por 1 ano. O texto agora vai para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Aí, 12:19, vamos com mais informações para você que está acompanhando aqui o Pop News. Mega Sena acumula e prêmio vai para 115 milhões. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2619 da Mega Sena. O sorteio dos números foi realizado na noite de ontem no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, no sábado, dia 12, está estimado em 115 milhões de reais. As dezenas sorteadas são estas: 05, 36,
39 41 44 e 50. Repetindo, 05 36 39 41 44 e 50. A Quina registrou 83 apostas ganhadoras e cada uma vai receber mais de R$76.800. Já a quadra teve mais de 6.800 vencedores e pagará o prêmio individual de R$1.330, para ser mais exato, R$1.330,95. As apostas para o concurso 2620 podem ser feitas até às 7h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$5. 12:21. Atenção, daqui a pouquinho, a partir do 12:30, nós vamos ter entrevista com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Ele já está por aqui, viajou a Brasília e tem muitas novidades pra gente. Inclusive, a gente tem informações importantes aí sobre a economia do município. Ontem, nosso amigo Gabriel Rodrigues esteve por aqui, falou sobre lotes do Distrito Industrial, do Parque Industrial. O prefeito com certeza vai reforçar essa informação pra gente aí. E isso é muito bom para nossa querida Taquarituba. Então, daqui a pouquinho, entrevista aí com o prefeito Éder Miano. E nós temos, é claro, o aniversário de Taquarituba. Muitos eventos alusivos ao aniversário do nosso querido município. Super eventos, e daqui a pouquinho todas as informações para você. Vamos agora com informações da Carolina Pimentel. Câmara aprova reformulação da lei de cotas. Texto segue para o Senado. Deixa eu ver se temos a repórter aqui na linha ou sou eu que vou falar. Vamos então com a repórter. Vamos lá. Câmara aprova a reformulação da lei de cotas. Texto segue para o Senado. Projeto inclui quilombolas na reserva de vagas em universidades. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 9, o projeto que reformula a lei de cotas. Pela lei atual, as cotas nas universidades federais devem ser revistas a cada 10 anos, prazo completado no ano passado. O texto, PL 5.384/20, segue para votação no Senado. Os deputados federais aprovaram o substitutivo da relatora, deputada Dandara, PT Minas Gerais. O projeto original é de autoria da deputada Maria do Rosário, PTRS. Entre as mudanças aprovadas está a redução da renda familiar per capita para ingresso de aluno da rede pública nas cotas, passando de 1,5 salário mínimo para um salário mínimo por pessoa. O texto aprovado também prevê a inclusão de quilombolas no sistema de cotas. Conforme o substitutivo, os cotistas concorrerão às vagas gerais, e não mais somente às vagas estipuladas para os subgrupos, pretos, pardos, indígenas. Se não alcançarem a nota para ingresso na universidade, a nota, então, será usada para concorrência às vagas reservadas ao subgrupo dentro da cota global de 50%. Além disso, a lei continuará a ser avaliada a cada década. Resultados: um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, apontou que a política permitiu que o número de estudantes de escolas públicas brasileiras, no geral, aumentasse 47% nas universidades federais e o número de estudantes negros de escolas públicas crescesse 73%. Publicada em 2012, a Lei 12.711/12 reserva 50% das vagas nas universidades e institutos federais de ensino técnico para alunos de ensino médio das escolas públicas, sendo que metade deve ser preenchida por estudantes de famílias que ganham igual ou abaixo de 1,5 salário mínimo por pessoa, equivalente a R$ 1.818 mensais. A lei atual prevê ainda cotas para estudantes pretos, pardos, indígenas e com deficiência. Meio-dia e 24, na verdade, essa informação, essa reportagem veio na voz aí do Marcelo Brandão. A edição dela é da Carolina Pimentel. Agora, meio-dia e 24, vamos com mais informações, vamos com mais notícias para você. Esportes. Meio-dia e 24, vamos com as informações esportivas. Vamos falar sobre a Libertadores da América. Vamos falar sobre o Flamengo, sobre o Olímpia. Vamos falar sobre o futebol. Após vencer em casa por 1-0, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olímpia, o Flamengo volta a campo na noite desta quinta-feira no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, lá no Paraguai. E vai jogar, e a gente torce para que vença ou não. Você torce para o Flamengo ou não? Vamos ver. Para avançar na competição, o time carioca, atual campeão, depende apenas de um empate
Já os paraguaios precisam ganhar por 2 gols de diferença ou ao menos 1 gol para empurrar a definição da vaga para as penalidades máximas. O embate, na verdade, a partir das 9 da noite, o embate a partir das 9 horas da noite de hoje, vai acontecer então lá no Paraguai, e a gente tem a equipe brasileira disputando. O time que se classificar enfrentará o Fluminense nas quartas. Para o jogo desta noite, o técnico Jorge Sampaoli voltará a contar com reforços de peso. Gabigol e Arrascaeta, que cumpriram suspensão no último domingo, a derrota do rubro-negro para o Cuiabá por 3-0 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Quem também não jogou por lesão foi Felipe Luiz e Léo Pereira, ambos já recuperados e à disposição do treinador argentino. O único desfalque do Fla será o volante Eric Pulgar, que segue se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita. O anfitrião Olímpia terá de reforçar a defesa para neutralizar o ataque rubro-negro. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele vai ser com certeza bastante marcado. O camisa 10 já marcou 4 vezes contra o time paraguaio e espera aumentar a marca nesta quinta-feira. A equipe paraguaia ocupa a 8ª posição no campeonato nacional desde o último sábado, dia 5, quando derrotou o Guarani por 5-3. Assim como o Flamengo, o clube paraguaio também soma 3 títulos de Libertadores na história. Entrevistas Pop News. Aí, 12:27, nós vamos iniciar nossa entrevista agora aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. O prefeito está por aqui, nós temos muitos assuntos para conversar com ele sobre a nossa querida Taquarituba. O prefeito está se preparando ali, colocando o fone para ouvir melhor aí a nossa transmissão aqui pelo Pop News. Eu vou dar o prefeito está pedindo para abaixar um pouquinho o retorno, a gente vai fazer isso, tá bom, prefeito? Só dá um boa tarde pro nosso ouvinte e a gente já vai providenciar isso. Prefeito, forte abraço, excelente tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edson, boa tarde aos queridos ouvintes, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está acompanhando aqui o nosso jornal, Pop News. É um prazer estar aqui. Vocês sabem que a participação nossa é praticamente semanal para trazer as informações para vocês, as informações do mandato, as questões aqui de Taquarituba, as novidades do que está acontecendo e informar a população. Eu acredito que a gente precisa, quem tem cargo público, não importa se é prefeito, se é vereador ou se tem algum cargo específico, mas precisa estar sempre informando a nossa população. Então essa que é a questão que a gente está aqui hoje. Tudo bem, prefeito, com o volume agora? Melhorou? Tá joia. Obrigado pelo Tá bom, aí a gente vai ajeitar aqui o volume do fone do prefeito, então a gente vai continuar a entrevista com ele. Prefeito, vamos falar sobre o aniversário da cidade aqui. Inicialmente, a gente vai ter aí grandes eventos e a gente não vai ter aí os eventos somente no dia 16. O negócio acontece antes, prefeito. Nós estamos providenciando, o que é a ideia nossa? A gente sempre quis organizar um desfile cívico para resgatar essa questão do patriotismo com a nossa cidade. Eu acho que é importante. A cidade que a gente vive, eu sei que as pessoas estão preocupadas no seu dia a dia com a sua rotina. Levar o filho na creche, cuidar das suas coisas, cuidar da casa, trabalhar. A gente sabe que a rotina das pessoas é uma rotina intensa de trabalho, cuidar da família, cuidar da casa. Mas a gente não pode esquecer as raízes que a gente tem, que é com a nossa cidade. A gente precisa resgatar isso. Então Taquarituba está completando o seu aniversário, mais um aniversário, e a gente resolveu então a administração, Secretaria da Cultura, Coordenadoria da Cultura, juntamente com outras coordenadorias, educação, por exemplo, está também participando, para a gente fazer um desfile cívico. E a função disso é justamente essa, resgatar esse patriotismo, esse sentimento que a gente tem com a nossa cidade de Taquarituba, as raízes que a gente tem. O hino de Taquarituba é muito bonito quando a gente escuta, e poucas pessoas hoje escutam. Então a gente precisa
colocar isso em pauta para as pessoas. O desfile vai ser nesse sentido, para a gente marcar aí a comemoração como Taquarituba merece. O desfile vai acontecer no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, ali na Doutora Taliba Leonel, é isso? Isso, até nossos coordenadores estavam nessa questão da rota, né, de a gente até fazer um roteiro. A gente não quer também, na verdade a gente quer que o desfile ajude o comércio local, atraia pessoas, a função é essa também, além de a gente fazer esse resgate ao sentimento da cidade, é também atrair pessoas. Então, essa é uma função. Então, a Taliba Leonel, a gente sabe que tem um comércio forte, é uma concentração de lojas, de empreendimentos, e a ideia nossa é fazer esse desfile. Então, é por isso que a gente está mobilizando as crianças, a escola, as escolas, enfim, para que a gente possa fazer um desfile bonito aí. O prefeito, o desfile começa por volta das 9, tem previsão aí, já tem uma previsão de término? Eu acredito que é importante começar ele, né, no horário correto, para que as pessoas também vão lá acompanhar, mas ele vai seguir até uma grande porção ali da Taliba. Então, eu acredito que vai ter uma duração aí, 2 horas, já terminou, acredito que mais ou menos isso, né? Não tem... 2 horas de duração, no caso, né? Por aí, eu preciso ainda me se inteirar disso. Isso, porque como eu fiquei em Brasília essa semana. O prefeito veio mais para fazer o convite hoje pro desfile, né, pros outros eventos, né? Esse negócio de como vai ser e tal, não é muita área do prefeito hoje. Estou acompanhando tudo, a gente conversa muito ali, hoje tem essa facilidade nas tecnologias, então pelo WhatsApp, eu estou sempre conversando com a nossa equipe, e eu deixei essa missão para eles, né, eu queria que tivesse o desfile. Então, isso passa muito pelos coordenadores, né, cultura, educação, que está em contato com as escolas, para que a gente faça aí um desfile bonito, e o objetivo é o que eu falei aqui no início, é a gente pensar mais no nosso município de Taquarituba. Você que está ouvindo a gente, você que é dona de casa, você que está no táxi, você que está no trânsito, você que está ouvindo, resgatar esse sentimento pela nossa cidade, né? Taquarituba é uma cidade bonita, uma cidade com uma população acolhedora, trabalhadora. Então a gente precisa, é o que eu falei, separar uns minutinhos do nosso dia e pensar mais na cidade. É o que eu falei no início aqui, a gente tem a rotina nossa, mas a gente também precisa pensar no local que a gente mora, o que a gente quer para a cidade, né? Como que a gente quer o futuro dela, o que você pensa do município. Eu todo dia estou pensando na cidade, né? Evidentemente. Mas eu também quero que as pessoas façam essa reflexão, participem, nos mande sugestões, porque o município, ninguém faz nada sozinho, né? Tá aqui a nossa administração, nossos coordenadores, mas tudo é para a população de Taquarituba, para os nossos bairros, centro da cidade, enfim, áreas rurais, tudo é para a cidade. O prefeito, e no caso, a gente conversava ontem aqui com o Gabriel, e o Gabriel falava sobre a estimativa de 800 pessoas assistindo lá esse desfile. E eu creio que até mais pessoas vão participar. E a gente tá falando sobre esse desfile aí, eu acho que tem muita criança que não sabe, que nunca viu, né, um desfile como esse. Isso daí é do tempo, né, de quando a gente era criança, tal, tinha muito isso no tempo de escola. Depois o pessoal parou, mas agora tá voltando aqui. Isso em Taquarituba é uma bela iniciativa. Com certeza, Raul. Resgatar essa tradição, resgatar essa ideia, né, que a gente tem da cidade. Então, mobilizar aí as crianças, as escolas, a escola, as crianças que estão em idade escolar, Edson e queridos ouvintes, as crianças, elas têm um potencial enorme, porque você consegue, é mais fácil de você levar as ideias. Então os professores estão engajados, a gente tem uma rede de educação muito boa. Queria aqui parabenizar nossa rede de educação, professores, não só os professores, mas todos, né, que fazem parte da educação, que trabalham na educação, né? Os servidores estão nas escolas, todos os professores, a gente tem uma rede importante, e as crianças que estão em idade escolar, é mais fácil de você levar as informações e ela tem uma compreensão, porque ela vai crescer pensando naquilo, né? Nesse desfile que é o que a gente está falando hoje, e a cada ano que a gente vai fazer as edições, vai ficar melhor, porque
a gente vai conseguir resgatar esse sentimento aí, que é o objetivo nosso. Aí, 12:35, já a gente volta a conversar com o prefeito, já a gente vai falar sobre outros assuntos e mais um pouquinho também sobre o aniversário de Taquarituba. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o show da Rosas de Saron. É uma parceria aí de Taquarituba, né? Com a festa de São Roque e tal. Vai ser muito legal isso. Tem show também com a Bianca Costa. Tem as fanfarras aí dos municípios vizinhos também. Já o prefeito traz pra gente esta informação aqui no Pop News. 12:35. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí 12:35, já mais informações, mais entrevista aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Deixa eu mandar um abraço aqui pros meus amigos do Supermercado Carolina, pro Luciano, pra dona Arminda, pra toda a equipe maravilhosa aí do Supermercado Carolina. Forte abraço pra vocês aí, uma excelente tarde. Forte abraço também pro meu amigo João Luiz e para todos aí da Milho Mil, meu amigo João Luiz e toda a equipe maravilhosa da Milho Mil também, sempre acompanhando aqui o Pop News. Forte abraço aí para todos vocês. 12:36, vamos agora com informações aqui com o Gabriel Brum. Ex-diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, deve depor nesta quinta-feira. Vamos com esta informação. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, deve ser ouvido nesta quinta-feira sobre uma suposta interferência no segundo turno das eleições de 2022. Após o depoimento, ele deve ser levado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele foi trazido para a Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal na tarde desta quarta. Vasques foi preso no mesmo dia pela Operação Constituição Cidadã em São José, município vizinho de Florianópolis, em Santa Catarina. Nós procuramos os advogados de Silvinei Vasques, mas não conseguimos contato até o fechamento desta reportagem. A prisão foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a apreensão de armas, computadores, celulares e o passaporte do ex-diretor da PRF. No pedido, a PF informou que as apurações começaram com o depoimento de um servidor que atuou na inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública de maio de 2021 a fevereiro deste ano. Segundo ele, logo após o primeiro turno das eleições, foram pedidas informações do resultado e uma lista das cidades com mais de 75% dos votos para os dois candidatos que foram ao segundo turno. O servidor considerou estranho o pedido e percebeu que as ações da PRF seriam blitz em municípios ou próximas a municípios nos quais o então candidato Lula tivesse votação acima de 75%. No documento, a Polícia Federal justificou o pedido de prisão preventiva de Vasques para evitar o comprometimento das investigações. A PF quer ouvir dirigentes que participaram de uma reunião em que teriam sido orientados a fazer um policiamento direcionado. A ideia é evitar a combinação de versões. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 12:38 foram as informações aí do Gabriel Brum. Vamos com mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem antes de a gente voltar à entrevista com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Temos mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Transporte público perdeu 8 milhões de passageiros entre 2019 e 2022. Quem tem pra gente informações sobre isso é o Madison Euler. Vamos ouvi-lo. O ônibus urbano registrou queda de quase 25% na demanda de passageiros nos últimos 4 anos no Brasil. Os dados fazem parte do anuário 2022-2023 da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, divulgado esta semana. Segundo o levantamento, entre 2019 e 2022, houve uma queda de 24,4% no número de passageiros que utilizam o sistema. Traduzindo o índice, 8 milhões de deslocamentos de passageiros por dia, em média, deixaram de ser realizados no período analisado. Em 2019, no período pré-pandemia, eram em torno de 33 milhões de viagens por passageiros pagantes por dia, número que caiu para 25 milhões no ano passado. O anuário aponta até uma reação no aumento de passageiros transportados por ônibus em 2022, quando comparado a 2021, pouco mais de 12%, mas sem ainda chegar aos níveis pré-pandemia. Dentre os fatores que contribuíram para a diminuição da demanda do transporte público coletivo, destacam-se as políticas de incentivo ao transporte individual,
o surgimento do transporte por aplicativo, a intensificação do trabalho home office e de hábitos de consumo, como o e-commerce. Os indicadores analisados no anuário foram calculados tendo como base as redes de transporte público por ônibus que operam tanto no sistema municipal quanto metropolitano em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Salvador e Goiânia. Essas regiões metropolitanas representam 9 dos maiores sistemas do tipo no país, concentrando cerca de 32,5% da frota nacional e pouco mais de 34% da demanda de passageiros transportados. O transporte público realizado por ônibus possui atualmente uma frota de 107 mil veículos e é responsável por cerca de 90% das viagens de transporte coletivo no Brasil. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Aí, 12:41, a gente volta a entrevista aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Prefeito, vamos continuar a falar aqui sobre o aniversário de Taquarituba. A gente já falou sobre o desfile, vamos falar agora sobre shows. A gente vai ter show aí com Rosas de Saron e vamos ter show também com a Bianca Costa. Qual que é a expectativa do prefeito aí com relação a esses shows? Só um pouquinho, prefeito, agora sim. A expectativa é grande, Edson, porque quando a gente fez o calendário cultural para Taquarituba 2023, nós tínhamos elencado vários eventos e vários deles inclusive já aconteceram. E um dos eventos que a gente quis incluir foi essa parceria, né, com a Igreja São Roque, com a Paróquia São Roque, né, a Igreja Católica, para a gente fazer um trabalho, porque tem a festa do São Roque, em louvor a São Roque, que é uma festa tradicional nossa, é o padroeiro da nossa cidade. Então, eu lembro, quando era criança, que as festas ali na praça eram muito movimentadas. Então eu falei pro pessoal, vamos fazer um trabalho junto com a Coordenadoria da Cultura, vamos conversar com o pessoal, vamos fazer uma parceria, né, e também agregar isso, né, atraindo pessoas, né, com o show. E aí surgiu essa ideia e a gente avançou nisso e agora consolidado então um show que a gente vai promover. Eu acho importante porque tem muitas pessoas que têm fãs dessas bandas, né, tanto Bianca Costa, que é local, como o Rosa Saron, que também tem uma com certeza, e agrada católicos e pessoas de outras religiões, claro, também, né? Com certeza. Isso é muito legal isso. Isso é importante. A gente tem aí esse calendário cultural, então, para fazer esses eventos, atrair pessoas, porque quando a pessoa está ali participando, ela vai ajudar também a cidade, vai ajudar outras pessoas, né? Tudo voltado para as entidades também, né, no caso aí, essa parceria, então, com a Paróquia de São Roque. Então, é importante. A gente quer fazer com que Taquarituba tenha movimento. Então, esses eventos que estão acontecendo é um calendário cultural que nós lançamos lá no início do ano para trazer para as pessoas esses eventos. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que movimenta a cidade. Eu sou a favor que a gente tenha aí os eventos e o calendário está seguindo, né? Tem o evento do rock, a gente vai falar isso mais para frente. Tem agora também em setembro. Tem muitas coisas ainda para acontecer depois do aniversário da cidade. Muita coisa. Então, você que está acompanhando, né, tanto pelas ondas do rádio, mas também pelas redes sociais, acompanhe para você ficar sabendo o que está acontecendo. E os eventos já estão marcados, vários deles. Inclusive em novembro tem a Facita, que a gente está sempre falando aqui também. Legal. Prefeito, ainda sobre o desfile, a gente vai ter a presença aí de fanfarras da nossa região. Então a molecada vai estar por aqui, né? A criançada vai estar por aqui também, gente de outros municípios, e com certeza vai ser muito legal, né? O pessoal vira Taquarituba para comemorar com a gente, mais um aniversário de Taquarituba. Tem criança que eu acho que não conhece Taquarituba ainda, vai conhecer num dia festivo. Eu acho importante essas bandas, essas fanfarras, isso é muito típico dos desfiles, que também faz parte desse resgate, né? Você sabe que a gente tem na cultura um trabalho muito legal que é feito, inclusive foi comprado na nossa gestão instrumentos musicais. Tem lá pessoas que são até voluntários, que dão aulas, né? Deixar um abraço pro Newton, que ele também é voluntário, ensina, né? Tem vários talentos que ele descobriu aqui no município.
que é um serviço, né, que é um trabalho que é feito para ensinar música para as crianças. Então, na cultura tem isso, esse trabalho que é desenvolvido. Então, eles têm os ensaios, eles têm esses ensaios que são periódicos, e ele estava conversando comigo, muitos talentos também, né? Então, vai participar, tem isso aí feito no município, muita coisa feita. Eu acho que a cultura deu um salto muito grande, viu, Edson? Queria deixar aqui o nosso agradecimento, né, ao coordenador da cultura, o Bruno Costa, os eventos, ele tem uma certa expertise, vamos dizer assim, tem um currículo que é com questão de evento, e eu acho que a cultura avançou bastante nesse período, muitos eventos, sempre presente aí com a população, né? Não só a cultura, mas outras áreas também. Já falou especificamente da cultura porque é o assunto que a gente está tratando. Legal. 12:45, prefeito, vamos falar sobre lotes aí para o distrito industrial. A gente sabe que empresários aí de Taquarituba vão poder disputar esses lotes. Com certeza é um up aí o negócio desses nossos amigos, e isso vai reverter em muitos benefícios aí para nossa querida Taquarituba, principalmente, né, para a economia e para a geração de emprego e renda também. Bom, nós estamos trabalhando em todas as frentes, Edson. Essa questão, por exemplo, dos lotes, o que a gente quer fomentar? É fazer com que aquele empreendedor tenha acesso. Então, o que a gente fez? Você pegou lá uma área do Distrito Industrial 1. O Distrito Industrial 1 está passando também por uma revolução, que é a questão da documentação. Nós instituímos a comissão do REURB no município. Então, em breve, vários empresários que estão lá há muitos anos vão ter o seu documento definitivo. Isso é importante, isso é uma coisa que ninguém fala muitas vezes. Está acontecendo, isso é uma coisa meio burocrática. Mas isso está acontecendo, né? Empresários que contrataram especialistas nessa questão, mas sem ter uma estrutura montada na prefeitura para analisar isso, que é a comissão do REURB. Queria até parabenizar aí servidores nossos que fazem parte do departamento de engenharia, tem trabalhado muito nisso, de fiscalização também, e essa comissão então vai analisar em breve. Muitos empresários que estão ali há muitos anos vão ter o seu documento efetivo, a sua matrícula, vai estar tudo certo, porque esse distrito industrial nosso, ele é antigo e ele não tem essa parte documental organizada. Todos não têm, ou são alguns só que não tem isso, prefeito? Quase todos não têm. Quase todos não têm. E muitos estão nesse caminho do REURB. Só alguns que entraram com o uso capião, que é a forma que é uma das formas jurídicas de você tentar ter acesso, né, à propriedade. Então, no caso, isso daí é para que o empresário que está lá seja dono. Exatamente. Daquele lote ali. Isso. Então são duas coisas que a gente está tratando. Eu entrei nesse assunto porque é importante. Você falou isso é muito legal isso daí. Isso muitas pessoas não falam. Eu também não estou divulgando isso. E outra coisa, né, prefeito, a pessoa ter, né, a titularidade ali do lote é importante, né? Muito mais tranquilidade. Nós temos esse trabalho feito na área industrial, né? Da questão do REURB. Então, em breve eles vão ter a titularidade. O título é importante por quê? Porque é o documento. Se esse empresário for fazer um financiamento, por exemplo, ele vai ter acesso, ele pode ir no banco, porque o banco vai exigir, o crédito, ele vai exigir algumas garantias, e é documento. Então, se você não tem o documento, você não consegue pegar um financiamento, por exemplo. Na época do tornado, muitos empresários que ali têm seus empreendimentos, suas empresas, quem tinha um caixa conseguiu reerguer a sua empresa. Quem não tinha, ficou difícil. Por quê? Porque a pessoa não tinha como comprovar, né? Não tinha documento, não tinha como comprovar. Então, olha o problema. Eu, como prefeito, não posso deixar isso acontecer. Então, essa é uma coisa que nós enfrentamos desde o início. Nós estamos trabalhando em muitas frentes, gente. A população de Taquarituba pode ter certeza que o prefeito eu aqui como prefeito tenho trabalhado muito intensamente. A nossa equipe também, em várias frentes. Uma das frentes de trabalho que nós temos é essa. A gente não pode deixar coisas que ficaram há anos da mesma forma. É para isso que as pessoas nos escolheram, para ter uma mudança efetiva. E uma das coisas que há muitos anos estava era essa questão. Então, nós instituímos, existe lei federal sobre isso, que é a lei do REURB. Nós instituímos a nível municipal, fizemos decretos, instituímos a comissão. Então, um trabalho está sendo feito, não só com relação à área industrial. Tem várias frentes de trabalho, tem em bairros da cidade. E aí tem vários órgãos envolvidos, por exemplo, o ITESP. O ITESP tem feito um levantamento de bairros. Isso seja mais para a área residencial do município. Residencial. Pessoas que têm a sua casa,
que era uma área verde antigamente, enfim, ou um bairro que às vezes ele foi crescendo de forma desordenada. A gente tem muito isso é um problema urbano, não é só de Taquarituba, é um problema de todas as cidades, que muitas vezes você tem um bairro ali, se você não tem um regramento, não tem organizado, né? Aquele bairro acaba crescendo de forma desordenada. Isso é ruim, porque a pessoa não tem o seu documento, a infraestrutura não chega lá, enfim, tudo isso são questões que nós estamos regularizando. Então tem o ITESP, tem o Cidade Legal, né? Tem também pessoas que estão contratando especialistas nisso, e aí é um contrato com a pessoa, mas claro que vai chegar uma fase que a prefeitura que vai ter que dar o aval através da comissão do REURB. Então tudo isso está sendo feito, são muitas coisas sendo feitas, só que isso não aparece, por quê? Porque isso é burocrático, isso é papelada, a questões do serviço público. Mas eu estou aqui falando para vocês na rádio agora, nesse momento, trazendo essas informações. E voltando à sua pergunta inicial, que é a doação dos terrenos. Sim, outro, eu fiz toda essa volta, né? Para chegar naquilo que a gente tinha perguntado. São coisas correlatas, né? Então, o que acontece? Esse terreno que está na área industrial 1, ou seja, na área industrial antiga, em breve a gente está concebendo a área industrial 2, estou correndo com isso também, né? Para a gente fazer, avançar o máximo que a gente puder. A gente sabe que o mandato até o ano que vem. E tem essa questão, então, do Distrito 2, que já está em andamento. A Câmara aprovou há um tempo atrás, antes do recesso, aprovou o novo zoneamento urbano. E incluiu essa área de 60 metros quadrados, que é lá próximo à Cooperativa Olambra. Quem vai sentido Itaí vai ver aquela área. A área foi passada a máquina, foi organizada. Foi a terraplanagem lá. Foi feito, foi retirado do mato, então a gente está mantendo o terreno limpo. Ele já está também quantificado, né, feita a metragem para que a gente possa trabalhar com ele. Então já estamos organizando isso também, que é o loteamento dessa área, que a gente quer doar também, fazer um chamamento, fazer um loteamento industrial, ou seja, para empresas, e próximo à rodovia. Em breve a rodovia será duplicada, ainda a gente não sabe quando isso. Uma questão, luta aí com relação a isso aí, inclusive os prefeitos da região estão nós estamos lutando, né, mobilizados para isso. Né? Estamos mobilizados nisso, está muito difícil, mas a gente entende também que o governo do estado assumiu agora, isso é uma coisa que ele está herdando e vai tentar dar um tratamento nisso na medida do possível. Agora, com relação à área industrial 1, vai ser feito o chamamento. Então, o Gabriel que está cuidando disso, que é o chefe de gabinete nosso, o Gabriel Rodrigues está cuidando disso, ele ficou com essa parte, além das questões administrativas que o gabinete exige, ele também pegou para si. A gente não tem uma secretaria específica disso, que é a Indústria e Comércio. Há muito tempo atrás a gente enviou para a Câmara entendeu que não. Então eu resolvi agregar toda essa questão da Indústria e Comércio no gabinete, concentrar no Gabriel isso. Então ele está cuidando disso. Então em breve a gente tem o chamamento de doar 10 mil metros quadrados. É pouco, mas já é uma... São 5 lotes, isso equivale a 10 mil metros quadrados, praticamente isso. Não lembro agora se são 5 ou se são... E o Gabriel falou pra gente, Éder, ontem, que existe uma demanda aí de 10 empresas, ele calcula aí para esses lotes, é uma estimativa, então são 2 empresas, 2 empresários aí por lote. Então o pessoal tem que ir lá no site da prefeitura, taquarituba.sp.gov.br, ver os prazos, né, e não perder esses prazos. Exatamente, assim, as questões públicas, é isso que as pessoas precisam entender. Ontem eu estava no WhatsApp conversando com uma senhora, vou contar essa história aqui para vocês, vocês me permitam, mas a pessoa, né, precisando de moradia, de casa, vocês sabem que a gente está avançando nisso. Vocês sabem que a moradia é prioridade da nossa gestão, por isso que nós temos o CDHU com as 253 casas que está avançando. Você que vai para o Santa Rita, visita aquela região, ou até você que está me ouvindo agora, pega o seu carro, vai lá dar uma olhada, veja a infraestrutura que foi entregue. O CDHU, 253 casas, toda a parte de meio fio, de rua, toda a infra, a parte de estação de tratamento de água, a parte elétrica, posteamento, tudo está sendo feito, uma obra gigantesca, que a parte de infra já foi entregue, já falta só alguns detalhes que a prefeitura também está participando, como a parte elétrica, por exemplo. Então, veja o avanço que isso está trazendo, a quantidade de imposto, de emprego que gerou. Então isso é fantástico. E agora a licitação das moradias. Então as moradias vão sair.
As pessoas perguntam todos os dias isso para mim e eu respondo com maior tranquilidade. A prefeitura está fazendo a primeira parte, que é a infraestrutura, e agora tem a licitação. Isso. Na verdade é o governo do estado. O governo do estado. Isso. A prefeitura participa junto. Eu já falei aqui a história, né? O que antes, Edson, quando a gente assumiu, só tinha o terreno. Existia até um pré-projeto, mas era outra forma que o CDHU e a Caixa, era via Caixa isso. Então existia um projeto anterior. Tudo isso teve que começar do zero. Mudou as regras, né? A Caixa saiu fora desse formato e o formato voltou para o CDHU. O CDHU teve que gerenciar isso sozinho, de novo. Então a gente não tem mais a Caixa na jogada aí. Isso lá atrás. O formato que teve. Então teve que começar do zero isso. Né? Nós fizemos várias visitas. Mas voltando onde eu quero chegar. E agora cadastramos a Minha Casa Minha Vida. Praticamente 130 unidades. Está avançando também. Estive em Brasília resolvendo isso. Agora o que acontece com essa pessoa que me chamou? Ela queria uma casa, né? As pessoas perguntam da maior tranquilidade, a gente respeita todas as opiniões, mas a pessoa fala, prefeito, tem como me dar uma casa? É difícil o poder público ele não pode dar uma coisa para uma pessoa física. Isso é importante eu explicar. E as pessoas muitas vezes têm um entendimento diferente disso. Porque há muitos anos atrás, Edson, gestores anteriores, lá atrás, era comum, a pessoa dava pode construir ali, uma área verde da prefeitura, pode construir ali, ou tem um terreno aqui, pode construir ali, viu? Isso hoje em dia não cabe mais. Só que hoje tem a lei de responsabilidade fiscal, hoje em dia o negócio está mais complicado aí, é muita fiscalização, se fizer o prefeito é caçado. Então, gente, você não pode, por exemplo, prefeito, eu quero uma casa, não tem como o prefeito dar uma casa para a pessoa, não é assim que funciona. Tem uns programas habitacionais, daí a pessoa que necessita de moradia, ela tem que entrar aí para disputar, de acordo com esses programas habitacionais, né, Adair? É tudo feito através de programas habitacionais. A moradia é uma prioridade da nossa gestão, tanto é que tem as 253 casas, que vai ser o regramento do CDHU, sorteios, inscrições, as pessoas fazem inscrição, depois sorteio. Vai ter o Minha Casa Minha Vida, que nós já organizamos aqui, fizemos o cadastro, um terreno que estava parado, largado lá no Aleixo, desde 2011, o terreno foi adquirido pela gestão em 2011, e esse terreno ficou só juntando mato. O que nós fizemos lá? Limpeza, e agora cadastramos, escolhemos o bairro do Aleixo. É importante você que está ouvindo a gente, que é do bairro do Aleixo, porque eu sei que as pessoas do Aleixo têm uma questão cultural, porque o bairro é um pouco mais longe ali do centro da cidade, é um bairro que você tem que pegar a estrada. Então eu sei que tem pessoas que às vezes falam, mas o poder público não vem aqui, a prefeitura precisa dar mais atenção. Gente, olha quanta coisa está sendo feito, né? Tem coleta de lixo, tem creche, tem escola, tem posto de saúde que não tinha médico, agora tem médico todo dia. Tem o atendimento rural que é feito através do posto de saúde do Aleixo, que também nós reativamos. Então a população pode ficar tranquila que o poder público está presente, né? O poder público está presente, está sempre visitando os bairros, está sempre fazendo os serviços que a prefeitura faz, que o cidadão precisa. Com relação às moradias, foi escolhido o bairro do Aleixo, esse terreno, cadastramos e a fase 1 já foi aceita, já está em Brasília nos ministérios, estamos aguardando. E tem também aquele terreno no Pedro Barros, que é uma área institucional. Essa área institucional também está largada. Eu não posso deixar uma área importante do município desse jeito. Aonde tem área, a gente tem que organizar e resolver. Nós fizemos no início do mandato um leilão de vários terrenos, lotes que são da prefeitura. Gente, lote que é da prefeitura, o que a gente faz? Fica lá juntando mato, fica lá a pessoa jogando entulho, causando problema com o vizinho. Nós fizemos um compilado desses lotes e fizemos leilões importantes, justamente para arrecadar recursos para a gente investir na área industrial 2, fazer investimentos na cidade. Eu vejo muitas vezes, eu fico triste tem hora, viu, Edson, porque eu vejo pessoas fazendo críticas pra gente, críticas gratuitas, achando que as coisas na administração pública são fáceis, achando que uma licitação é fritar pastel. Eu vejo, por exemplo, o ex-vereador que muitas vezes é convidado por outros programas de rádio ou podcast e coloca lá o seu discurso, achando que nós não estamos trabalhando com relação à questão da moradia, por exemplo, que é extremamente importante, que é uma prioridade para nós, né? Prefeito, 12:59, a gente tá com o nosso horário aqui estourado, o Neto já está chegando por aqui com o Interligado, daqui a pouquinho Interligado para 90.9 e 107.5,
mas o prefeito vai voltar aqui numa próxima oportunidade para falar mais pra gente sobre essa questão aí da moradia. Prefeito, forte abraço, o microfone fica à sua inteira disposição. Até a próxima, prefeito. Um forte abraço para você, Edson, um forte abraço a você, ouvinte, que está sempre acompanhando nosso trabalho. E faltou, sabe o que a gente falar, Edson, da nossa agenda de Brasília, porque as pessoas pensam, a maioria da população, você que é sério, você que é cidadão, você que se preocupa com a cidade, eu tenho certeza que você tem sintonia com a gente e sabe que a gente foi lá buscar recursos, trabalhar, destravar convênio, ver programas, questões importantes para nós. Tenho certeza que você sabe disso. Agora, tem pessoas aí que pensam que a gente vai sair, pensam que a gente vai passear. Então, para esses, né, fica aqui o seu entendimento. Prefeito, a gente vai reforçar aí essa questão da sua agenda de Brasília numa próxima oportunidade. Isso, viu? Coloque aí na sua... Tá bom? O prefeito volta na próxima semana aqui para fazer um balanço sobre o aniversário da cidade, sobre os eventos, e a gente vai destacar bastante essa questão aí da agenda de Brasília, tá bom, Isso. prefeito? Um abraço e até a próxima. Aí, 1h mais 1 minuto, estamos chegando por aqui ao final de mais uma edição do Pop News para Taquarituba e para toda a nossa grande região. Na sequência tem o meu amigo Neto com o Interligado, muita música, muita alegria nessa tarde de quinta-feira para Taquarituba e toda a nossa grande região. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pop FM